Olá, o Momento Espírita conta com a presença hoje do Dr. Marco Antônio dos Santos. Ele é médico, homeopata e pediatra. Nós vamos conversar com ele sobre a obra do Espírito André Luiz, composta de 16 livros científicos e mais 9 de mensagens. A obra de André Luiz foi psicografada por Chico Xavier. Dr. Marco, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Bom, para começar a nossa entrevista, eu quero que o senhor avalie para mim qual é o maior mérito da obra do André Luiz, ao seu ver. Falar sobre André Luiz é uma alegria muito grande para todos nós, porque foram as obras de André Luiz na minha adolescência que me estimularam ainda mais a vontade de ser médico. Não é? Já era espírita, de berço espírita, meus avós eram espíritas, meus pais também. Então, quando jovem, sentíamos aquela necessidade de buscar profissionalmente algum futuro e já desejávamos ser médicos nessa encarnação. E foram as obras de André Luiz que mais ainda fomentaram dentro de nós esse desejo de não só fazer a medicina, como também trabalhar na doutrina espírita. Porque o que nós sentimos no seu aspecto vivencial, narrado no seu livro Nosso Lar, que já foi traduzido em mais de 15 idiomas diferentes, é talvez o livro mais conhecido de toda a doutrina espírita no mundo todo. Hoje, Nosso Lar é conhecido como Astral City em vários países do mundo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália, na França, em toda a Europa. O Nosso Lar é talvez a obra mais divulgada da doutrina espírita, em função das suas informações muito interessantes que nós vamos discutir aqui. O senhor concorda que o mérito desse volume de obras do André Luiz foi trazer para o cotidiano a dimensão espiritual em sua realidade? Sem dúvida nenhuma. Primeiro, nesse livro Nosso Lar, nós devemos destacar o aspecto vivencial de André Luiz. Ele poderia ter escondido esse lado humano dele, de uma pessoa sofrida, que passou no plano espiritual dificuldades, que teve ciúmes do segundo esposo quando ele partiu, fica no Nosso Lar e volta para sua casa rever sua esposa, aqui chamada Zélia, e de seus filhos. Ele tem ciúmes do segundo esposo Ernesto e depois ele entende então que sua esposa precisava desse segundo companheiro e não só entende isso, como ainda ajuda a restabelecer a saúde desse segundo esposo após a sua partida, mais ou menos uns 9 anos. Então esse lado vivencial humano é um lado para o trabalhador espírita muito importante, porque mostra que independente de nossa evolução espiritual, sempre traremos dentro de nós ainda pontos que precisamos melhorar. E é isso que André Luiz nos mostra. E depois, o outro grande aspecto muito importante é que André Luiz, no plano espiritual, lamenta ter sido um ignorante das leis do espírito. Ele era um cientista famoso, provavelmente Carlos Chagas, segundo alguns, segundo outros, Oswaldo Cruz, mas ele mesmo na introdução no livro pede aos espíritas que ele quer ficar anônimo, porque o que importa é o seu trabalho. E nós lembramos que Kardec também, quando publicou o Livro dos Espíritos, buscou num pseudônimo Allan Kardec, esse nome que ele já havia tido em outras encarnações, e não colocou o seu nome pessoal, Hippolyte Léon Denis Arrivère. Então André Luiz, ao colocar também um pseudônimo em suas obras, estava repetindo esse caráter que o nosso próprio codificador usou e que é muito importante para que as pessoas entendam melhor a obra do que o próprio nome e o mérito do autor. Então, nesse trabalho ele nos mostra uma colônia espiritual a nível da terceira esfera ao redor da Terra. Essa colônia espiritual está geograficamente sobre o Rio de Janeiro e teria um sistema político-administrativo onde viveriam 1 milhão de habitantes. Nós temos aqui em Brasília 2 milhões de habitantes. Então nós veríamos que uma colônia espiritual com 1 milhão de habitantes é sem dúvida uma cidade grande, não é? Como Campinas, como tantas outras que a gente conhece em São Paulo, com uma verdadeira pujança e que precisa ser administrada adequadamente. Então nós teríamos o governador, 6 ministérios, 72 ministros que ajudam o governador na sua atividade, diferentes atividades de planejamento, de auxílio,
de regeneração, de transporte, de alimentação. E tudo isso era desconhecido na época. Quando o livro vem em 1943, ele traz essas inovações maravilhosas para os espíritas. Isso não causou uma celeuma quando ele foi lançado? Sem dúvida. Das pessoas, porque até então a obra disponível, né, de conteúdo espírita, não relatava como é que era exatamente o cotidiano na vida espiritual. Exatamente. Isso não causou? Causou um grande impacto. Eu lembro, meus pais já frequentavam a Federação Espírita de São Paulo. E médicos amigos nossos daquela época, inclusive médicos que me atenderam quando pequeno, ao lerem a obra de André Luiz no primeiro momento, não aceitaram as informações, e eram médicos espíritas. Não aceitaram as informações, acharam que de alguma forma, quer André Luiz ou quer Francisco Cândido Xavier, haviam criado através da imaginação algumas informações. E eu tive contato com esses médicos depois, na minha vida, frequentando a Associação Médico Espírita de São Paulo, do qual sou conselheiro também. Ainda essa geração de médicos que recebeu a obra de André Luiz, como Dr. Ferreira, Dr. Arilex, médicos famosos em São Paulo, no primeiro momento tomaram um susto com essas informações e acreditaram que talvez isso não seria assim tão verdadeiro. O tempo provou que essas informações, sem dúvida, são verdadeiras e são maravilhosas para todos nós. A obra, especialmente o Nosso Lar, mostra assim, toda uma rotina assim, muito próxima de uma rotina que nós encarnados teríamos aqui na Terra. O senhor acha que isso facilita a compreensão da dimensão espiritual por Facilita parte das pessoas? muito. Na própria introdução do Nosso Lar em Mensageiros, André Luiz diz o seguinte: se convidássemos um macaco para viver em nossa casa e ele depois voltasse para a selva relatando o que seria a nossa vida, o macaco diria que a vida humana é um pouco diferente da floresta. Eles também se preocupam com alimentação, se preocupam com a reprodução, se preocupam com a saúde, com o transporte. Então, se nós convidássemos um macaco para relatar o nosso dia a dia, ele diria que a nossa vida humana é a vida animal enobrecida. Então, a vida dos espíritos na colônia espiritual é a vida humana enobrecida. Alguns livros, aliás, alguns não, a maior parte dessa obra dos 16 livros científicos trouxe conceitos, né, científicos, avanços tecnológicos que já existiam na espiritualidade, que nós desconhecíamos aqui, né, que só décadas depois Sem dúvida. vieram à luz, né, enfim, do descobrimento. Exato. E ele tinha até dificuldade de nomear, né, alguns fenômenos. O que você está falando é um outro aspecto que nós chamaríamos de vanguarda das informações espíritas. Nós temos que entender que quando alguém vem na Terra e faz alguma descoberta científica importante, essa pessoa já foi preparada no plano espiritual para que isso acontecesse. Ele reencarna acompanhado de mentores invisíveis que o auxiliam na descoberta das leis. Então, trazer para o plano espiritual, a lei que será descoberta daqui a 50, 60 anos já é uma realidade. Então, nos livros de André Luiz, em especial nos Missionários da Luz, que nós iremos conversar na sequência, trazem informações em 1945 sobre os cromossomas, sobre o material genético, sobre o espermatozoide e o óvulo, que eram desconhecidas da medicina de então. A medicina de 1940 a 1945, próxima à guerra, ainda era muito pouco desenvolvida perto da medicina atual. Nós poderíamos dizer que dos últimos 50 anos, de 1950 ao ano 2000, a medicina evoluiu muito. Tanto que a pílula anticoncepcional não existia na época que o Nosso Lar veio. Vocês imaginem uma coisa tão simples quanto a pílula anticoncepcional não existia quando o Nosso Lar, quando o Missionários da Luz foi lançado. Os estudos de Pincus se iniciam a partir de 1953. Então, 10 anos antes, André Luiz já falava de descobertas científicas que hoje nós estamos vendo. Essa é toda uma vanguarda da informação espírita. Alguns livros, né, desses 16 foram psicografados simultaneamente por dois médiuns, né? Pelo Chico Xavier e pelo Valdo Vieira. Como é que foi esse processo?
Esse é um processo um pouquinho complexo que atingiu já numa fase madura do nosso querido Francisco Cândido Xavier, e Valdo Vieira, como um jovem que também era médico, iniciou esse trabalho de aproximação muito grande com André Luiz, um em Uberaba e outro em Pedro Leopoldo, distantes cidades. No livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro mais científico, de caráter científico, não tão popular, André Luiz recebe mensagens pares através de Francisco Cândido Xavier e mensagens ímpares, capítulos ímpares, através de Valdo Vieira em cidades distantes, aproximadamente 500 quilômetros uma da outra. Para os espíritos que se locomovem à velocidade da luz, à velocidade do pensamento, não há dificuldade alguma, mas para nós que somos encarnados, presos a esse corpo, o deslocamento na matéria é bastante difícil. Mas é plenamente justificável que um médium possa receber mensagens do mesmo espírito numa cidade e outro também sintonizado com essa obra possa receber as mesmas mensagens ou mensagens subsequentes em outra cidade. Isso comprova ainda mais a veracidade da informação dos espíritos, como Kardec preconizava em suas obras, que é preciso analisar o teor das mensagens e não o nome de quem as assina, e de preferência comparar diferentes mensagens de diferentes médiuns em diferentes locais. Aí então nós teremos aquilo que Kardec chamou a concordância do ensino dos espíritos. Algumas obras desse conjunto das 16 são no estilo romanceado, né? Sem dúvida. Você pode comentar para a gente? Sexo e Destino, por exemplo, é uma obra romanceada. Nós temos uma outra obra muito bonita chamada Libertação, que seria aí o 7º livro na sequência dos 16 científicos, onde André Luiz nos narra nessa obra Libertação um processo obsessivo grave de mais de 60 espíritos envolvendo uma jovem chamada Margarida. Margarida havia sido um amor em outras encarnações de um espírito chamado Gregório. E Gregório tinha tido um certo poder econômico, financeiro, amado Margarida, mas jamais aceitado que ela o teria abandonado. Então, como espírito, ele funda uma pequena cidade do mal, no plano espiritual, dirige essa colônia com mão de ferro e junta outros espíritos que também são companheiros das trevas para então causar dificuldades aos encarnados. Aí todo o plano espiritual é feito no sentido de resgatar Gregório, fato esse usado através de sua mãe Matilde, que era um espírito altamente evoluído e que por mais de 700 anos ainda estava ao lado do seu filho, mesmo que ele não a amasse mais. Então a gente vê que o amor de mãe é algo eterno, não se restringe a uma encarnação apenas. O compromisso que nós temos com os nossos filhos, e eu posso falar disso porque nessa encarnação tenho 9 filhos, não é? Esse compromisso que nós temos com eles é um compromisso eterno. Ele não se finda no túmulo e nem inicia no berço. Ele continua ao longo da eternidade, envolto em muito amor, em muita alegria. E por mais que nós estivéssemos no céu, nós não estaremos felizes se nossos filhos estivessem sofrendo. Nós preferiríamos largar os ambientes mais evoluídos e mergulhar de novo na Terra em busca das almas que a gente ama. E é isso que a gente vê nesse livro maravilhoso, Libertação, de André Luiz. A propósito, já que você começou a falar sobre o Libertação, você poderia fazer um passeio assim sobre algumas obras? Nosso Lar, comentar um pouco mais, Mensageiros, Missionários? Isso. Eu gostaria de ressaltar a obra do Dr. Vitor Ronaldo da Costa, visitador de saúde, que fala sobre o Nosso Lar, uma série de coisas, médico espírita aqui de Brasília, e que então eu acho que o Nosso Lar estaria bem trabalhado. Eu gostaria de, rapidamente, comentar um pouquinho sobre uma outra obra, Os Mensageiros, né? Também de André Luiz, é a segunda obra na sequência, e Os Mensageiros nos narra de uma semana de serviço que André Luiz teria no plano espiritual, já desencarnado, já tendo sido cidadão de Nosso Lar, recebido o diploma de cidadão do Nosso Lar, já então um médico espírita. Ele recebe essa uma semana de experiência no Ministério da Comunicação. Então ele vem aqui na Terra, conhece outros casos de espíritas que eram médiuns,
e que reencarnaram com tarefas aqui na Terra e que infelizmente faliram. Não é? Então ele conversa com essas pessoas no plano espiritual, ele troca ideias com elas e narra esses acontecimentos no livro Os Mensageiros, que resume uma semana de trabalho de André Luiz junto ao Ministério da Comunicação. E o que eu ressalto nesse livro é que ele destaca que uma casa muito simples aqui na Terra, comum, uma casa pobre, singela, na verdade uma oficina de costura de Isabel, era uma oficina de nosso lar aqui na Terra. Ou seja, mesmo num planeta como o nosso de regeneração e provas, mesmo um planeta ainda, aliás, de expiação e provas, um planeta ainda com muitas dificuldades evolutivas, nós podemos ter aqui em nosso próprio lar uma oficina do mundo espiritual, onde os espíritos à noite usavam aquela casa como um posto de socorro, de refazimento espiritual dos trabalhadores e de atendimento a encarnados que não poderiam ir na colônia espiritual, pela distância, pela pouca evolução, pelo padrão vibratório. Então, como eles permanecem ainda chumbados aqui na Terra, eles são dirigidos durante o sono para casas comuns, que durante o dia, quem sabe a nossa casa não seja um posto de socorro durante a noite de espíritos necessitados também. Então, isso é destacado no livro Os Mensageiros, que eu recomendo a todos os trabalhadores. Tem mais livros que você... Isso, Missionários nós falamos um pouquinho, né? Missionários da Luz é um livro maravilhoso, onde Alexandre e outros mentores trazem, através do nosso querido André Luiz, informações científicas. Eu recomendo o capítulo 13 e o capítulo 14, onde se trata da reencarnação de Segismundo através de um casal, Adelino e Raquel. Adelino já havia tido laços com Segismundo, outras encarnações, laços de resgate, e não queria ser pai de Segismundo, repelia essa reencarnação. Tinha sonhos, sentia que aquele espírito ia causar dificuldades à sua vida, e Raquel, a mãe, tinha amor, era muito ligada afetivamente a Segismundo. Então, todo o plano espiritual trabalha no sentido de aproximar essas almas, e mais de 100 páginas desses 2 capítulos, eles narram princípios científicos desconhecidos da época. Então, Missionários da Luz é um livro maravilhoso. Alguns livros são imprescindíveis para quem é espírita e quer aprofundar mais o seu conhecimento espírita. E outros são interessantes para quem não conhece o espiritismo, né, e quer conhecê-los. Você poderia indicar um livro para cada caso, um para quem quer aprofundar os seus conhecimentos, certo, e um para quem não conhece a doutrina e gostaria de... Sem dúvida. Para quem quer começar na doutrina espírita, nós recomendaríamos sempre as obras de Kardec, não é? Então, o Livro dos Espíritos e o Evangelho são os livros de cabeceira de qualquer trabalhador espírita, mesmo aqueles que se julgam cultos na doutrina, né? André Luiz diz aqui que é muito diferente se formarmos na academia do mundo e se formarmos na academia do Cristo. A Academia do Cristo pressupõe não só conhecimentos científicos, mas principalmente a aplicação teórica da máxima amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então a gente vê que nosso lar ainda é hoje uma fonte de orientação também, desde que acompanhada do Evangelho e do Livro dos Espíritos, que vão respondendo questões que as pessoas possam ter. Eu recomendo da obra de André Luiz, Missionários da Luz, No Mundo Maior, que é uma obra onde nós temos Calderaro, um mentor espiritual que havia sido psiquiatra aqui na Terra e que, junto com André Luiz, trata só das doenças mentais. É nesse livro, No Mundo Maior, que ele nos ensina que nossa mente tem 3 andares. Um porão de nossa individualidade, que seria o nosso inconsciente, onde guardamos todo o nosso passado kármico. O primeiro andar, que seria o andar da vontade, o andar da vida atual, que seria o nosso consciente, onde nós trabalhamos, executamos as nossas atividades do dia a dia. E o andar superior, que seria o superconsciente, que nesse superconsciente estariam gravados na nossa memória espiritual e provavelmente nas células do nosso córtex, mais notadamente em algumas áreas modernas estudadas hoje em dia pela neurociência,
ligadas ao nosso córtex superior, que seriam então as mensagens espirituais de renovação, a nossa tarefa, os nossos compromissos espirituais, nasceriam conosco e estariam gravados no nosso superconsciente. Então essa obra, O Mundo Maior. E para aqueles que querem se aprimorar ainda mais, eu indicaria Evolução em Dois Mundos, que é a obra considerada a obra mais científica do nosso querido André Luiz. Em Evolução em Dois Mundos, ele trata de assuntos maravilhosos, que vão desde a criação da Terra até assuntos da nossa vivência, linguagem, alimentação, assuntos médicos, sobre aborto, sobre outras doenças. Então, Evolução em Dois Mundos é um livro maravilhoso e que aqueles que querem se aprofundar nos conhecimentos espíritas, André Luiz escreveu esse livro maravilhoso junto com o Valdo. Esse é um dos livros mistos, onde nós temos dois autores encarnados e um autor desencarnado. Bom, um dos aspectos que se sublinha na obra do André Luiz é a questão da reforma íntima, né? Ele bate muito, né, nessa tecla ao longo dos 16 livros. Sem dúvida. Tanto é assim que o próprio André Luiz nos passou, a nível vivencial, a mesma mensagem que Paulo passou. Paulo era um judeu, nascido em Tarso, provavelmente no ano 5, e que havia sido criado dentro da cultura judaica normal. Era cidadão romano também, porque Tarso possuía uma universidade de filosofia e era uma das únicas cidades do Império Romano Antigo que possuíam universidades. Então, quem nascesse em Tarso teria, além da cidadania judaica, natural da sua família, a cidadania romana. Então, Paulo era cidadão romano e judeu. E conheceu a cultura judaica e muda para Jerusalém quando Jesus já havia sido crucificado e já havia partido. Como judeu, vai estudar com Gamaliel no Sinédrio de Jerusalém e a partir dali se torna um defensor ferrenho da cultura judaica e do conhecimento judaico. E persegue Estevão, como nós lemos no livro Paulo e Estevão, talvez o livro onde Chico nos disse pessoalmente que toda a sua vida teria valido apenas por ter escrito Paulo e Estevão, um dos mais maravilhosos livros, onde ele chorou várias vezes durante a confecção daquele livro, maravilhoso. Que nós vemos ali que Paulo, então, orgulhoso, vem a conhecer o Cristo de uma forma difícil. Ao conhecê-lo na estrada de Damasco, provavelmente no dia 25 de janeiro de 36, depois de Cristo, ele fica cego, tal a visão que ele tem do Mestre, cai no chão e inicia ali a sua peregrinação por mais de 30 anos, vindo a morrer no ano 64 depois de Cristo, já no tempo de Nero. Então, assim como Paulo teve uma vivência ligada a uma cultura e teve uma transformação radical para outra, André Luiz também. André Luiz foi um pesquisador científico, talvez um dos maiores pesquisadores científicos enquanto vivo. Defendia a ciência materialista, desprezava o conhecimento espiritual, quer para si, quer para a sua família. Tinha conhecimentos religiosos, provavelmente católicos, de superfície. Mas quando desencarnou, viu que tinha cometido um engano. E chegou no plano espiritual e radicalmente se transforma. E não só passa a aceitar os conhecimentos espíritas, como a difundi-los, semelhante a Paulo, que não só aceitou os conhecimentos espíritas cristãos, como escreveu 16 cartas, que são as cartas de Paulo, conhecidas no mundo todo até hoje. Graças a Paulo e Lucas é que nós temos os evangelhos, porque foi o seu trabalho de divulgação que fez com que outros autores escrevessem. Então, Mateus, João Marcos, João, escrevem também sobre o Cristo, porque Paulo assim o estava fazendo em suas cartas aos Efésios, aos Tessalonicenses, aos Romanos, aos Hebreus, aos Gálatas. Então, a gente vê que o trabalho de André Luiz tem uma parte de convicção, que ele, ao desencarnar, reconhece o mundo espiritual e não só se convence, como divulga. Então, seus livros são a divulgação como um Paulo de Tarso moderno, que traz para nós epístolas em formas de livros. Outro aspecto que André Luiz destaca muito nos livros é a misericórdia divina, né, que se expressa na atitude amorosa dos benfeitores espirituais. Não é isso? Eu costumo dizer em minhas palestras e meus trabalhos que Deus tem dois braços.
um braço enorme de misericórdia, que tenta te acariciar, que tenta te impedir de chegar ao erro e ao abismo. E um outro braço mais curto de justiça, onde uma vez você chegando ali, tem que sofrer a consequência dos seus próprios atos. Então, nesse braço maior, ele nos coloca a mãe, o pai, amigos que nos advertem, que nos orientam, mensagens espirituais, que pedem a nós que tenhamos paciência, que tenhamos carinho, que trabalhemos para o próximo, que procuremos um pouco de renúncia, de sacrifício e abnegação, mas a gente não vê nada disso. E vem dirigindo diretamente contra a mão menor, que seria a lei de causa e efeito e a lei obrigatória de resgate e de expiações e provas. Então, quando nós caímos nessa pequena lei, já a misericórdia do Cristo e de Deus já foi nos dado inúmeras oportunidades para que a gente se arrependesse antes, mas a gente é recalcitrante no erro, que foi a mensagem que Paulo recebeu do Cristo. Não recalcitre contra os aguilhões. Quando Paulo recebe essa mensagem, ele cai de joelhos, ou seja, não repita os seus erros, não insista nesse caminho difícil, pare com tudo isso. Você é uma inteligência escolhida por mim. Eu o coloquei na terra para divulgar os ensinamentos cristãos e não para perseguir os cristãos. Então Paulo, um espírito muito preparado, se desvia do caminho, mostrando que qualquer um de nós também podemos nos desviar dos caminhos, que aqui na terra a vida é tão cheia de empecilhos e obstáculos, que mesmo preparados pela espiritualidade e muito bem preparados, chegamos aqui e nos confundimos como num nevoeiro. Eu sei o caminho, mas estou num nevoeiro tão denso que eu não consigo encontrá-lo. É o que acontece com a maioria das pessoas. Ao chegar aqui, esquecemos esses compromissos, nos perdemos nos nevoeiros e, infelizmente, voltamos com a nossa tarefa muito pouco realizada. Bom, para encerrar, eu queria que você comentasse a seguinte questão. Há incontáveis trechos, né, na obra do André Luiz em que ele fala sobre o amor, né? No auxílio àqueles que estão desequilibrados moralmente, fisicamente. Ele ressalta muito a importância do amor na recuperação dos espíritos, encarnados e desencarnados. No livro No Mundo Maior, quando André Luiz, junto com Calderaro, atendem o caso Pedro e Camilo, Pedro havia se criado por Camilo como um filho adotivo e no fim da sua vida, numa discussão, infelizmente acidenta fatalmente o seu pai adotivo, retira uma parte de sua fortuna e se dirige a outra cidade. E é perseguido a nível obsessivo por esse irmão no plano espiritual. E depois, então, na hora que eles vão tratá-los, eles precisam de um recurso maior, que é a oração de um espírito feminino que vem e auxilia a eles e os envolve, fazendo com que Pedro e Camilo, desdobrados no sono, reconheçam esse espírito feminino como a própria Maria, mãe de Jesus. Então André Luiz insiste em suas obras que, além do conhecimento científico, além da parte vivencial humana, é preciso cultivar o amor. O amor é a solução de todos os males. O amor é a ideia central do pensamento do Cristo. E o amor é a matéria através do qual Deus criou o universo. O apóstolo João nos diz que Deus é amor. E todo o universo é a expressão materializada do amor de Deus. Então, é isso que a gente gostaria de deixar com a mensagem do nosso querido Espírito André Luiz. Tenham boa leitura, né? Vocês farão um grande investimento na cultura, talvez para essas encarnações e para as outras encarnações, através do autor André Luiz. Obrigada, Marco, pela sua entrevista e nós aguardamos você no nosso próximo programa. Obrigada.